Na reflexão de hoje eu quero falar sobre algumas palhaçadas, birutices, loucuras que está acontecendo, infelizmente, dentro de algumas igrejas. Outro dia eu vi no Facebook um pastor que prendia os demônios numa garrafa PET, numa garrafa de Coca-Cola ou de qualquer outro refrigerante. E uma irmã estava ali manifesta e dava para ver que era uma coisa completamente ensaiada, e ele dizia: olha, eu vou contar até 3 e os demônios que estão nela, que estão destruindo a vida dela, vão entrar nessa garrafa e eu vou fechar os demônios aqui. E ele: igreja, conte comigo. E os irmãos contando: 1, 2, 3, agora já! E ele fechava a garrafa e dizia: pronto, os demônios estão presos. Agora, para vocês verem como é verdade o que eu estou dizendo, vou abrir a garrafa e os demônios vão voltar para ela. E ele abria a garrafa e a irmã começava de novo a saltar, a gritar, a urrar. E ele tornava a contar até 3 e os demônios voltavam para a garrafa. E eu disse: Jesus, o que é que estão fazendo, Senhor, com a tua igreja, Pai? Com aqueles que estão procurando ser adoradores em espírito e em verdade. Eu fico muito triste com isso e sei que muitas pessoas se entristecem com isso, porque isso faz com que as pessoas apostatem de sua fé. É como o falso profeta que profetiza na sua vida algo que vai acontecer e não acontece. Eu já vi isso acontecer na minha própria família. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. A igreja atual, meus irmãos, tem muitas nuvens carregadas sobre a sua tenda, e se ouve a partir dessas nuvens o estampido de fortes trovões, mas não se vê a descida das chuvas torrenciais e restauradoras da santa palavra de Deus. Na verdade, temos muita propaganda, mas poucos frutos verdadeiros. Temos muito do homem, muito pouco de Deus. Vivemos no tempo em que as novidades estão se multiplicando dentro das igrejas. A Bíblia é usada como um livro mágico e cabalístico para referenciar todas as birutices e maluquices engendradas no laboratório da religião do lucro, para enganar os incautos com uma fé sincrética e para enriquecer os líderes fraudulentos cheios de ganâncias. O apóstolo Paulo já nos preveniu a respeito de tais homens que falam e fazem coisas miraculosas em nome de Deus. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Filipenses 3:2. Esses cães, que muita gente ainda desconhece, o profeta maior interpreta. Quem são eles? Leamos com muita atenção em Isaías 56:11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Infelizmente, muitas pessoas têm seguido essas suas práticas, obviamente, pelos mesmos interesses que é a ganância. Nunca se fartam, mas o triste fim deles e também de seus seguidores será lamentável, conforme está escrito em Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Se mentir já é pecado, imagine mentir usando a poderosa e santa palavra de Deus. Em nome de Deus, esses pregoeiros de outro evangelho mantêm as pessoas prisioneiras de uma religião que abomina e que abandona a Bíblia para abraçar a religião da experiência, do misticismo e da heterodoxia. Em lugar da exposição da verdade, estabelecem as campanhas de milagre, em lugar do ensino da palavra de Deus que liberta, que salva, que cura e que leva você para o céu. Eles estabelecem a busca da prosperidade em lugar da libertação do pecado, estabelecem a libertação dos demônios em lugar da salvação, estabelecem a cura em lugar da ajuda do alto, estabelecem a autoajuda. Hoje a pregação é totalmente centrada no homem, é aquilo que ele supostamente alcançou de Deus, são os testemunhos de curas e milagres que atraem as multidões, e não mais a verdade da palavra santa de Deus. É por esse motivo que o próprio Deus lhe envia a operação do erro para crerem na mentira do diabo, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Nos dias em que estamos vivendo, a Bíblia deixou de ser o único princípio de fé e prática em muitas igrejas. Os testemunhos de ícones das sociedades que aderiram à fé evangélica
tem mais aceitação e ibope do que a pregação da palavra santa. O povo anda sôfrego atrás de astros humanos, mas está apático com a mensagem do bendito Evangelho de Cristo. O culto show substituiu derramar da alma diante do Senhor. Há muitos ensinos separados das Escrituras circulando no meio do povo de Deus. Tem muita gente faminta do verdadeiro pão do céu, que é Jesus Cristo. Mas o que estão servindo ao povo é uma ração envenenada, porque quem está com fome come qualquer coisa, qualquer tipo de alimento. Não procura meditar na palavra. Ainda que seja amargoso, se alimenta a si mesmo. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Cuidado com o alimento santo que está nos servindo. Esse alimento pode não ser santo, cuja origem é desconhecida. Você pode estar comendo a sua própria destruição. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou umas ervas silvestres, e colhendo dela encheu a sua capa, e voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Olha só. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam daquele cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículos 39 e 40. Para que eles pudessem comer e saciar a fome, foi necessário que o profeta Eliseu jogasse farinha na panela. Essa farinha representa o trabalhar da cruz no Antigo Testamento. O trigo, para se tornar farinha, é necessário passar pela moenda. E isso fala do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, quando ele foi moído por nossas iniquidades. Então a farinha foi o que salvou aqueles homens famintos da morte. Aquela morte que estava na panela, eles iriam morrer se continuassem comendo. 2 Reis 4,41. Porém ele disse: trazei a farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Há muito veneno misturado no meio da comida que o povo de Deus está ingerindo. Precisamos estar atentos. Por favor, irmãos, não fiquem impressionados de que onde existe uma multidão, aí está a verdade. O argumento é o seguinte: se a igreja está crescendo, então é obra de Deus, porque se não fosse Deus, o trabalho jamais poderia prosperar. Esse raciocínio é enganoso, insinuoso e mentiroso. Essa conclusão está equivocada. Nem tudo que cresce é verdadeiro, nem todo sucesso procede de Deus. Nessa sociedade embriagada pelo sucesso, o critério da verdade mudou radicalmente. Precisamos entender que nem todo crescimento é sinal de vida. Nem tudo que cresce é de Deus. As seitas heréticas também crescem. O câncer também é um crescimento desordenado de células da morte. A igreja de Sardes tinha o nome de uma igreja viva aos olhos dos homens, mas estava morta aos olhos de Jesus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Apocalipse 3:1. Vocês se lembram quando Jesus pregou o seu sermão sobre o pão da vida? Naquela oportunidade, a multidão de discípulos que o seguiam começou a se dispersar. Era um saindo para um lado, outro saindo para o outro, abandonando. Jesus, por isso, não amaciou seu discurso, nem buscou um método mais atrativo para manter a multidão a qualquer custo. Jesus, na ocasião, foi duro sobremaneira, e por causa disso, muitos o abandonaram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6,66. A loucura sem tamanho do ser humano é deixar o verdadeiro evangelho para correr atrás de coisas que são produzidas pelos homens. Será que podemos responder a essa pergunta? Por que os homens estão rejeitando o evangelho? Porque o evangelho em si mesmo é desagradável, desprezível, repulsivo, alarmante para o mundo. Ele revela o pecado, condena o orgulho, traz convicção ao coração incrédulo e demonstra que a justiça humana, até mesmo nos seus melhores aspectos, se trata de imundícia. A justiça humana, ela é imprestável, corrupta, não passa de trapos de imundícia. Todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como os trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Isaías 64:6. Diante dessa verdade da palavra de Deus, não podemos culpar a ninguém pelos nossos fracassos, pela nossa miséria. Que tristeza ver tantas pessoas professando o cristianismo do Deus utilitário. Eu quero Deus porque Ele pode me dar um carro. Eu quero Deus porque Ele pode me dar uma casa. Eu quero Deus porque Ele vai me fazer me vestir bem. Eu quero Deus porque você é uma pessoa importante na sociedade. Não queira esse Deus dessa forma. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus foi envolto em trapos. Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho emprestado. Ele disse: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça, mas ele tinha o trono da glória e sentado à destra do Pai mandaria no mundo. As pessoas não querem Deus, querem as suas coisas. Será que nós, povo,
que morremos e ressuscitamos com o Senhor Jesus, também não estamos incorrendo neste mesmo erro incoerente de fazer do nosso Pai um Deus utilitário? Se somos filhos espirituais de Deus, não podemos querer nos agradar daquilo que a vida nos oferece aqui no plano terrestre. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Se você nasceu para ser abençoado financeiramente, Deus o abençoará. Se Deus sabe que o dinheiro não será a raiz de todo o seu mal, Ele te dará. Essa que é a verdade. Existem pastores mentindo, fazendo coisas absurdas, homens que não são de Deus, querendo levar o povo de Deus para os caminhos do inferno. A partir do momento que uma pessoa morre com Cristo, ela será capaz de adorar e servir a Deus por nada, simplesmente porque este é Deus e não porque o cobre de benefícios. Aí está a verdade, o sentido. Aquele que serve a Deus é feliz. Eu costumo dizer nas pregações por onde eu passo, o mais rico dos homens talvez seja o mais miserável e desgraçado de todos eles. O mais rico dos homens talvez tenha dentro da sua própria casa o desejo de seus filhos e lhe tirar a vida para ficar com sua herança, enquanto que um miserável pescador na beira de um rio pega 2 piabinhas, assa com farinha, come e glorifica a Deus, porque ele tem paz no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Você pode ser um homem que tem 10 milhões e ser muito infeliz, e ser um homem que tem apenas 10 reais no bolso e ser o mais feliz dos homens, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Precisamos conhecer o trabalhar da cruz de Jesus. Podemos levar a nossa alma a se render ao Senhor, tendo Ele como o nosso anseio maior. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, no Salmo 136. Será que nós somos capazes de amar a Deus e servi-lo com integridade e temor, mesmo quando estamos passando pelo vale árido da nossa alma? Que testemunho eu teria a dar sobre Deus, seu amor, sua graça e bondade e misericórdia, quando não há nada de concreto para contar ou afirmar? Não há nenhum carro novo, nenhuma promoção no trabalho, nenhuma cura, nenhuma revelação, nada, apenas Deus, Deus, com a sua graça que já me basta. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Glória a Deus. Mantenha a tua fé firme no Deus. As pessoas têm procurado muito ir atrás de profetas. Irmão, vou dizer uma coisa a você. Minha irmã, você que está ouvindo o programa Conhecer Jesus, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Deus quer falar com você, Ele manda você ir a algum lugar ou manda alguém vir trazer a mensagem dele. Ele manda você abrir a Bíblia e fala com você na Palavra Santa. Você liga a televisão e alguém de Deus fala com você. Alguém chega na sua casa e do nada ele usa até um ímpio para falar. Deus usou a jumenta de Balaão para falar. Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. Agora você fica correndo atrás de profetas, você está correndo atrás de mentiras humanas e isso pode prejudicar a sua fé. Isso pode fazer com que você se entristeça e apostate da sua fé em Deus. Creia nisso. Creia em Jesus Cristo, nele. Esqueça o homem. O coração do homem é mentiroso. E o homem é tão pecador como eu e como você. Busque em Jesus, olhe em Jesus, veja em Jesus a tua salvação. Descansa no Senhor. Muitas vezes estamos aflitos em busca de uma palavra de salvação e corremos atrás e não vamos ouvir a voz de Deus e sim a voz de Satanás. Faça assim: Senhor, eu quero ouvir só a tua voz. Senhor, eu quero sentir só a tua presença. Reveste-me com teu santo sangue, Jesus. Reveste-me, Senhor, lava-me com teu sangue, purifica a minha vida e afasta de mim tudo aquilo que me distancia de ti. E fuja dos maus profetas, porque se você continuar seguindo a eles, os maus profetas, os maus pastores, eles não vão para o céu. E você, eu sei que quer ir. Receba essa mensagem de alerta no teu coração. Jesus disse: seja manso como a pomba, sagaz e esperto como a serpente. Não se deixe enganar. Deus está ali, esperando você. Só para você pedir: Senhor, eu quero ouvir somente de Ti. Senhor, eu quero receber somente de Ti. Senhor, eu quero ser orientado, dirigido somente a Ti. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Teu santo e maravilhoso nome. Glória a Deus. Aleluia. Fica na paz. Fica com Jesus, porque por amor a você, Ele foi para a cruz.